Tia Via, que o Armarinho está no ar e hoje a gente vai falar sobre a vida de um livreiro e, obviamente, sobre livros. O que leva um jovem de 27 anos a investir todas as suas economias em uma livraria de rua em Belém? A gente vai saber tudo sobre isso no papo de daqui a pouquinho. Roda a vinheta! E Rita, e quem quiser seguir a gente nas redes sociais, além de, obviamente, curtir e assinar o canal e, acionar o nosso sininho, faz como para nos seguir? @ArmarinhoPDC no Instagram, no Twitter, e é muito importante assinar o canal, curtir e compartilhar e comentar também os nossos conteúdos, porque é isso que faz com que eles cheguem a mais pessoas. Maravilha. Vamos apresentar nosso convidado? A Rita já deu um spoiler, né? Ela disse que ele tem 27 anos, que ele abriu uma livraria. Quem é ele? 27 anos, mas parece que já viveu 80. Gente, privilégio meu estar aqui com vocês. Falando da Travessia, que é um lugar de sonho, de sangue, de América do Sul e de Belém. Amo! Pedro Gama, olha só. Temos aqui Pedro Gama. Há pouco mais de um mês, o Pedro abriu uma livraria em Belém e eu vou repetir aqui a pergunta que a gente fez antes da vinheta. O que leva um jovem de 27 anos a esta altura do campeonato, 2023, né? Até me confundi aqui. Já com toda essa tecnologia, Kindle e etc. E você está abrindo aí uma livraria, para vender livro físico. Livro físico. Por quê? E livros físicos bem, digamos assim, bem nichados, né? Eu digo sempre que a Travessia ela não é uma livraria que atende a todos os públicos, mas atende a todos os interessados e curiosos. Vocês me perguntam isso, o que me deu na minha cabeça para abrir uma livraria em 2023, num país como o nosso? Mas como assim? Ainda tem leitor no Brasil? E como eu respondo isso, eu respondo para vocês. Tem muitos leitores no Brasil. E gente com sede de livro, com sede de boas histórias. Tá vendendo? Tá dando pra tirar o investimento? Ou as pessoas só estão indo lá pra fazer pose e postar no Instagram. Tem gente que vai, só faz pose, posta no Instagram. Inclusive, tá uma moda agora no Twitter de fazer book na Travessia, entendeu? Assim, a gente pede que avisem. É super instagramável, né? A nossa intenção era justamente essa. Levar pra aquele casarão, devolver pro casarão, na verdade, um pouco da grandeza que ele foi pensado pra ter, no estilo que ele foi pensado pra ter. A gente fez uma reforma muito grande no casarão pra isso. Foi um investimento realmente muito alto feito lá, mas foi um investimento feito com muita felicidade de ser feito. E a minha pergunta, tá vendendo? Eu vou responder a pergunta agora. O que leva um jovem de 27 anos a abrir uma livraria em Belém, nesse momento, sempre foi o sonho da minha vida. Sempre foi o sonho da minha vida. Eu sou professor há 10 anos, eu entrei em sala de aula com 17 anos a primeira vez, e eu me apaixonei de tal forma pelo magistério, que durante muito tempo eu me confundi se eu gostava do magistério das pessoas. E eu descobri que eu gosto das pessoas e das boas histórias. Foi isso que me levou de uma livraria a acreditar principalmente nas pessoas. Eu acho que Belém precisava de um lugar como esse, como a gente foi pensado, sabe? Belém é uma cidade de grandes livrarias, que tem um legado de grandes livreiros, e eu acho que com o fechamento das livrarias de rua, eu me senti órfão. Então, na verdade, eu acho que, respondendo a pergunta, o que leva um jovem de 27 anos a abrir uma livraria, talvez seja combater a solidão. Pois é, a tua livraria ela inaugurou no mesmo momento que a gente estava perdendo a Fox, que era uma referência para quem curte livraria de rua. Sim. Acho que é a última, né? Foi a última, né? Que tu falaste da tradição, né? A gente lembra da livraria Jinx, lá na Tamoios. Isso. E aí foi uma coincidência? De forma alguma foi coincidência. Quando a Fox anunciou em janeiro que ela ia fechar, eu tinha acabado de vir de uma viagem do México. E eu fiquei apaixonado pela quantidade de livraria de rua que o México tinha. E assim, cidades pequenininhas. Eu fui em uma cidade chamada San Cristóbal de las Casas, que é na fronteira com a Guatemala já praticamente. E eu fiquei impressionado com uma rua inteira só de livraria de rua. E as pessoas entrando na livraria. Assim, frequentando esses espaços, ocupando esses espaços. Quando eu cheguei em Belém foi quando veio a notícia que a Fox ia fechar. E não era mais uma notícia tipo assim, vamos fazer uma campanha aqui pra não fechar a Fox. Já era uma decisão acertada, a Fox vai fechar. E quando aquela decisão ela foi tomada pelos diretores da Fox, eu, de maneira alguma eu quero falar algo sobre eles. Eu fui formado como leitor da Fox. Dona Débora foi a minha livreira da formação adolescente pra vida adulta. Só que eu sabia que eu me senti órfão. Me senti órfão de um lugar, não só do lugar, mas dos encontros. Era muito fácil eu segui comprando livros pela internet, mas o que era mais difícil era conseguir promover para a cidade o que a Fox fez para mim, o que a Jinx fez para mim, que é a mediação cultural.
Mediação cultural não, diria que a mediação da sensibilidade. Mas, Pedro, em que, assim, tu falas que isso é um sonho, né? Sim. Assim, tu és muito jovem e isso é muito impressionante, porque o Pedro tem 27 anos, mas é isso, né? Parece que ele já tem 80, porque já tem muitas vidas, né? Aí, mas em que momento teve esse despertar? Né, no menino Pedro, Sim. e dizer assim, eu quero ter uma livraria porque é esse lugar que eu me encontro, esse lugar que eu encontro pessoas e que eu me realizo. E aí, obviamente, teve a oportunidade, já que a livraria mais longeva, né, fecha as portas da cidade, você diz assim, opa, então é agora que eu vou realizar meu sonho. Aí inclusive, o empreendedor tendo esse despertar de que assim como tu ficaste órfão, Sim. inúmeras pessoas ficaram também, Sim. né? E assim, na verdade, foi da maneira mais aleatória possível. Eu tava dirigindo no Castela. Eu tinha ido ver uma casa que eu achava que eu queria que fosse a travessia lá. Era uma casa no Reduto, perto do Boulevard. E era uma casa que eu imaginava que ela ia fazer parte do projeto circular. E por isso tinha que ser ali. Que é um projeto que eu amo, de paixão, que eu acompanho e participo sempre. Olha aí. E aí... @circular Campinas Cidade Velha. E aí, a gente foi nessa casa, eu achei a casa linda, era uma casa modernista, bacana e tal, que foi estrategicamente pensada para fazer parte do projeto circular, que eu amo de paixão, participo sempre. Foi então que eu levei as 3 senhoras da minha vida, minha noiva, minha mãe, minha sogra, pra ver essa casa. A gente chegou lá e a casa realmente era bonita, tinha um piso de taco bonito, só que não era lá ainda. E a gente saiu de lá, fomos dar uma volta e tal, eu fui levar minha sogra na casa dela, e nós passamos na Alce do Castela. E quando eu passo na Alce do Castela, eu vejo esse casarão. E assim, no mesmo momento em que tinha um senhor lá botando uma plaquinha de aluga-se. E nessa mesma hora aparece uma vaga disponível para parar o carro embaixo da mangueira que tem em frente à travessia. E a mangueira, por sinal, se chama Mangueira Eneida, tá, gente? Eneida de Moraes. Eu paro o carro ali, eu entro, moço, tá para alugar a casa e acabei de colocar a placa. Eu entrei no casarão, e na hora que eu entrei no casarão, eu te confesso que não bateu, mas nelas bateu. Elas olharam e disseram assim, é aqui. E quando eles disseram é aqui, eu sou obediente. Só falo então é aqui. E tudo foi acontecendo da maneira mais... Quantos meses de reforma? Foram 5 meses de reforma. Todo mundo se impressiona, né? Que a gente fez o tempo recorde de reforma. Porque foi ao mesmo tempo que foi reforma, foi acerto com a editora, fui pra São Paulo, bater na porta das editoras pra levar minha sacolinha falando de Belém, que não tinha mais livraria de rua. Eu queria propor qual que era o projeto da travessia, que não era só uma livraria, né? Eu acho que a grande questão da travessia é que ela dá um passo além da livraria. Quando a gente pensa em relação à informação hoje em dia e como os livros eles chegam para as pessoas, eu imagino o seguinte, que eles sempre chegam pelo excesso de informação. Tá todo mundo falando de um autor, tá todo mundo falando de um livro e tal, ele vende muito no Kindle, vende muito no livro físico nas grandes lojas, mas e os livros que teoricamente não estão nesse hype de informação? Como é que eles chegam para as pessoas? E eu digo sempre o seguinte, que histórias temporárias ensinam lições permanentes. Isso moldou a minha vida. A noção de que livros, eles... deixaram um legado em mim, e assim eu posso falar de vários autores que fizeram isso, Guimarães Rosa é um deles, Tomás Vieira Júnior é outro, Clarice Lispector é outro, eu falo que eu me benzo Clarice Machado Guimarães Rosa, entendeu? É a minha santíssima trindade. Esses livros, eles nunca cessaram na hora que eu os li. Eles continuaram comigo. Travessia vem de algo que continua comigo, da minha leitura de Grande Sertão Veredas. Pra mim, que aliás, é um livro... vamos falar desse nome? Bora, porque vamos foi falar. Bem no meio, tava passando a novela também. Todo mundo... Já te perguntaram se era por causa da novela? Gente, o Instagram, Travessia, perguntam isso. Travessia pela novela? Gente, eu perdi essa novela. Eu sou noveleira, mas eu perdi. Perdeste nada. Não era tão boa, não. Olha que eu sou noveleira. Mas Travessia não é pela novela. Não é pela novela. Perguntam sempre se é uma homenagem à canção do Milton Nascimento do Fernando Bran, né? E tal. Poderia ser algo à altura também. Mas não, Travessia é por causa do Guimarães Rosa e mais precisamente do Grande Sertão Veredas. Porque o real, ele não acontece na saída nem na chegada. O real acontece no meio da travessia. E travessia é a palavra mais importante do livro e é a palavra que toca a minha vida. Porque o símbolo dela, o significado dela não cessa na palavra, não cessa nas sílabas. Ele continua contigo. E quando eu pensei no símbolo da travessia, eu sempre imaginei esse barqueiro. Sempre imaginei esse barqueiro. E durante um tempo esse barqueiro era o barqueiro em pé. E aí uma amiga muito querida falou assim, pô, Pedro, barqueiro em pé? Na Amazônia? Que barqueiro que anda em pé na Amazônia? E o banzeiro? Como é que é isso? Eu falei, não, o barqueiro da Amazônia, ele anda sentado, né? Ele rema sentado. Então, esse barqueiro sentou e sempre aparece dizendo assim, mas Pedro, peraí, esse barqueiro não tá muito sozinho, ele não tá muito solitário, é só ele remando uma canoa. E eu me lembro da Monique Malcher,
falando que... Querida escritora. Nossa, maravilhosa. Monumental, gente. Flor de Gume mudou minha vida. Vem aqui. Vamos, né? Gente. Queremos Monique aqui. E Monique foi quem fez Vencedora a ponte... do Jabuti. E quem fez a ponte pra gente ter a editora dela inteira na Travessia, que faz um trabalho maravilhoso, a editora Jandaíra. Tem o infantil e o adulto também. E tem um dos textos do Flor de Gume, ela fala o seguinte... que a nossa ligação com os mistérios, a ligação dos povos da Amazônia com os mistérios, tá no barrento das nossas águas, né? A gente não sabe o que tem, mas a gente pula assim mesmo e tem que encontrar as razões do que tem lá embaixo. E esse barqueiro não é um barqueiro que tá só. É um barqueiro que tá junto com os mistérios da Amazônia. Com vários encantados. Vários ali, encantados. Encantados e encantarias. Pedindo as né? bênçãos desses encantados que abrem os caminhos, sabe? Uma coisa que me impressionou quando eu fui à livraria é a quantidade de jovens. Eles estão lá só para fazer selfie ou aquilo que eu te perguntei no início? Tá rodando, os livros estão saindo. Olha, eu posso te afirmar com muita felicidade que a Travessia ela começou com um acervo de mais ou menos 11.700 livros. E nas 4 primeiras semanas de livraria a gente conseguiu fazer rodar 6.200 e pouquinhos. Quase 50%. Quase 50%. Tem fôlego, então, né? A gente teve uma reposição imensa agora de editoras que atendem a gente direto, mandaram pra gente, acreditaram no potencial da livraria, viram que Belém é uma cidade pra essa demanda, sabe? Que tem essa sede de encontro do lugar. Porque eu acho que o grande ponto em relação à Travessia é que ela não termina no livro. O diferencial da Travessia é que ela vai com tudo além do livro. Então a gente tem laboratórios de escrita, laboratórios de leitura, a gente tem círculos de leitura. A ideia é que a Travessia ela seja um ponto de encontro e de mediação. Não só para lançar um livro. Outro dia perguntaram pra gente se eu trabalhava com livro técnico na Travessia. Não é o nosso recorte curatorial. O nosso recorte curatorial, que deu trabalho de fazer durante esses 5 meses, é um recorte de boas histórias. Porque eu vejo o seguinte... Eu vejo que o livro técnico é um livro de consulta. Você volta lá, você vê e tal, te ajuda. Eu vejo que o livro, por exemplo, de autoconhecimento, você começa a ler, mas às vezes não termina. Mas uma boa história, ela te engole, ela te devora, ela vai junto contigo, ela não termina quando tu acabas o livro, sabe? Ela vai reverberando. Ela vai reverberando dentro de ti. Quando você lê... E aliás, nem precisa ser uma história fictícia. O que os jovens estão lendo? Você sabe que eu pergunto isso sempre? E eu adoro essa pergunta, porque eu continuo... Quem são os autores? Eu continuo como professor, né? Eu continuo dando aula. Pois é, vamos falar sobre isso. Isso vale uma pergunta específica, porque ele é professor de redação, gente. De literatura e língua portuguesa. Olha, não tem? tá? A outra Santíssima Trindade na minha vida. Mas enfim, no ano passado eu dei aula pro 2º ano e a gente fala de realismo, então eu falo de Machado de Assis. E eu tenho um projeto na escola que é de leitura de Machado, então eu decidi ler com eles Dom Casmurro. Cara, a coordenadora ficou louca. Pedro, eles não vão ler Dom Casmurro, como é nem eu li isto, como é que eles vão ler essa língua do Machado, como o Machado escreve e tal. Eu falei, deixa eu tentar, por favor. E durante o mês de junho inteiro de 2022 a gente leu Dom Casmurro, então. Cada semana a gente lia um pedaço, discutia em sala. Eu fiz um guia de leitura para eles levarem para casa. Na última semana de junho, gente, vocês tinham que ver... Meus olhos brilharam de ver aquilo. A sala inteira dividida, traiu ou não traiu. E aí, gente que aparecia, essa é uma pergunta mais importante. E eu acho que, na verdade, o que talvez esteja faltando no nosso projeto de sociedade é confiar na obra. Confiar, principalmente na obra, não. Vou melhorar isso. Confiar na verdade. Porque o que torna um clássico é que ele consiga falar com gerações diferentes. E eu fiz letras, então fui obrigado a ler todos os clássicos, mas eu não sou leitor de clássicos. Sou leitor de contemporâneo, principalmente. E o que os jovens estão lendo hoje é a mesma coisa que eu lia na fase deles na minha época que eu comecei a ser leitor. Eu não comecei a ler com Machado de Assis, eu não comecei a ler com Clarice, eu comecei a ler com Harry Potter. Depois de Harry Potter, Capitão Cueca. Depois de Capitão Cueca, Percy Jackson. Eu comecei a ler. Foi aí que eu fui desenvolvendo o gosto pelas boas histórias. Uma história bem contada. E, principalmente, eu cresci numa casa de contadores de histórias, né? Pois é, mas aí, olha só, acabaste de dar aí também um pouco do segredo, né? O recheio desse bolo, quando tu falas assim, eu cresci numa casa com contadores de histórias. E aí, algum jovem que... como é que a gente vai identificar aquele potencial leitor? Porque ele tem a internet para se distrair excessivamente, né? Ele lê muito, mas ele lê na tela, né? Ele não tem o contato com o livro, a gente brinca, né? De comprar um livro, pegar um livro, a capa de um livro, gente, o cheiro, né? Tudo isso tem uma magia que é muito particular, mas é muito da nossa geração. E aí essa geração aí, vamos colocar, inclusive a tua, né? A tua geração. Porque o Pedro, afinal, né? Como seduzir, como identificar um potencial leitor? Quando ele não tem na casa dele esses contadores de história, quando ele não tem na escola professores que incentivam, né? Que fazem o que tu fizeste com Dom Casmurro. Eu acho que tudo passa pela sensibilidade.
E é por isso que eu falo que a Travessia é uma livraria de sensibilidade. Os nossos livreiros, além de bons leitores, eles são bons ouvintes. Não adianta você indicar um livro para um adolescente que nunca leu um livro na vida, que você sabe que não vai atingir ele, que não vai tocá-lo, não vai emocioná-lo. Então, além de conhecer o acervo, talvez o diferencial mais importante seja saber ouvi-los. Então, quando chega para mim, eu atendo algum adolescente na livraria, que não é meu aluno, que eu não conheço, não tenho nenhum contato próximo, eu me coloco num lugar de escuta. O que você ouve em casa? Que tipo de música você gosta? Que tipo de filme você assiste? E esse momento, essa conversa, cara, é isso que muda o caminho. É quase uma psicoterapia. É quase uma psicoterapia. Literária. Não poderia, eu digo o seguinte, que a Travessia é uma farmácia literária, né? Para cada dor a gente tem uma história para recomendar. Esse é o papel do livreiro. Esse é o papel do livreiro. Identificar aquela pessoa e o que ela precisa naquele momento, que é para poder dar aquele match, para poder ter aquela paixão. Vou te dar um exemplo. Tá rolando agora na Travessia um círculo de leitura da Annie Ernaux, que é a autora que ganhou o Nobel ano passado de literatura, né? Autora francesa e tal, e ela inaugura um tipo de literatura que a gente chama de autoficção biográfica. Ela fala da vida dela e fala da sociedade francesa ao mesmo tempo, quando ela faz isso. E o livro do mês que vem é Paixão Simples, que é um livro dela, pós-divórcio. Ela se divorciou do pai dos filhos dela, do cara que era o amor da vida dela, que ela pensava. E ela passa a fazer coisas que ela nunca imaginou que ela iria fazer, até fazer. E esse livro é Paixão Simples, o nome, porque ela se envolve numa paixão obsessiva por um homem casado. E era uma coisa que ela nunca pensou que ela iria fazer. E esse livro chegou na Travessia, eu comecei a falar com as pessoas sobre esse livro, comecei a recomendar. Gente, vocês não têm a noção da quantidade de mulheres, assim, que estão vivendo um processo muito parecido com o dela, que quando eu falava isso, uma mulher divorciada que procura ressignificar o amor, já pegou o livro na hora. Fila de espera. Fui lá, você me falou de um sobre relação mãe e filha. Eu fiquei procurando. Não comprei ainda porque na hora eu não achei, tava com pressa, mas vou voltar lá, porque você disse, isso aqui trata da relação mãe e filha. E você sabe, eu falo o seguinte, tem uma frase da própria Annie Ernaux que ela fala assim: eu só sinto que vivi aquilo que escrevi. Se não escrevo, sinto que as coisas não tomaram o seu nome, não ganharam o seu lugar. Eu acho que essa é a relação que os seres humanos têm com a literatura, porque é a relação com a palavra. E a palavra, ela recorta o mundo. A palavra é a maneira como a gente enxerga esse mundo. E imagina que privilégio é o nosso falar uma língua que tem particularidades como a exclusividade de saudade. Não é do sentimento, mas da palavra, do recorte de existência. Então, quando a gente fala em relação a livros, a impressão que eu tenho quando eu recomendo um livro para alguém, além do lugar de escuta, além da sensibilidade para saber o que aquela pessoa procura na boa história, o meu ponto principal, meu objetivo principal é que aquela pessoa consiga colocar em palavras o que ela sente. Vamos citar nomes. Assim, 3 autores que tu recomendarias hoje para um jovem que não é ainda um leitor. 3 autores. É porque assim, tem uns que eu tô na fase que eu leio fervorosamente e leio tudo, mas tem aqueles que eu acho que podem suscitar uma curiosidade. E, por exemplo, eu me lembro que eu tava falando há pouco com vocês sobre como que eu voltei a ler, né? Porque eu passei por uma fase em que eu não conseguia. Foi uma época de muito trabalho. Foi quando eu comecei a dar aula, então eu dava aula de domingo a domingo. Era uma rotina muito pesada e era redação, então eu lia o dia inteiro redação. O meu momento de reconciliação com a leitura, que a gente brigou uma época, e acontece isso, o livro é encontro, a gente se desencontrou uma época. O meu momento de reconciliação com a leitura, ele se deu numa vivência de luto. Foi o luto que me fez me reencontrar com a leitura. Então, para mim, por exemplo, um autor que fala de formação e fala de amadurecimento, que se eu tivesse 16 anos e tivessem colocado esse livro no meu caminho, eu seria outra pessoa, é Haruki Murakami. Haruki Murakami é um autor japonês, contemporâneo, e ele fala, o Gabriel Garcia Marques, ele deu uma entrevista que ele falava o seguinte, que todo grande autor está escrevendo o mesmo livro, por mais que ele tenha vários títulos. E aí o jornalista pergunta para ele, qual que é o seu livro? E ele fala, o meu livro é o livro da solidão. Do Murakami é o livro para solitários, que se reconstroem a partir das vivências de solitários. E assim, para mim, se os jovens que me rodeiam e que não me rodeiam lessem Murakami, talvez compreendessem muito melhor suas ansiedades, e entendessem que as ansiedades, elas não são realidade. Era isso que eu queria que me dissessem naquela época. Olha só, então esse é o livro. Então agora eu vou emendar, porque eu estava pensando nisso quando a Rita já sapecou essa pergunta. E tu não precisa responder agora, tá bom? Então, mas assim, no final, até o final dessa nossa conversa, tu vai ter que recomendar um livro para mim e outro para Rita. Beleza, fechado. Tá? Isso é super importante. Esse é teu desafio. Nossa farmácia. Né? A nossa farmácia, né? O nosso tarja preta pra gente conversar, né? Pedro, quando a gente te conheceu,
tempo, né, de redes sociais, e depois quando a gente conversou, e a gente disse, pô, o Pedro tem que ir no podcast com a gente, né? Tu falaste que tu tinha 2 grandes sonhos, né, até os 30 anos. Sim. Um era viajar e conhecer mais de 30 países. Mais de 30 países. Isso. E o outro era a história de abrir a livraria, né? Isso. Como alguém com toda essa energia que é professor, e a gente sabe a vida de professor não é simples, né? Um professor de português, um professor de redação, um professor de língua portuguesa, enfim, de gramática. Como é que tu consegues organizar a tua vida para estar em sala de aula, para estar agora na livraria e para, por exemplo, usufruir dessas viagens? Sim. Ir ao encontro de outros Sim. leitores e outras livrarias, né, em diversos lugares do mundo. É difícil, muito difícil. Eu digo que só dá pra namorar comigo porque minha noiva é médica. Se não fosse isso... é muito difícil me ver, porque eu tô sempre envolvido com muitos projetos e faz parte dessa minha personalidade. Outro dia, uma amiga foi na travessia e falou assim, Pedro, tu tem que aceitar a tua persona expansionista. Porque assim, tu tem conflito com isso, como se fosse uma culpa de querer abrir novos negócios, abrir novos formatos e tal. E nesse fazer as pazes é porque, por exemplo, eu só consigo fazer o que eu faço pela rede de apoio que eu tenho. E não é só uma rede de apoio de trabalho, é uma rede de apoio afetiva. Quando eu falei que abri uma livraria, e essa vai um cheirinho bem carinhoso pra ela. Todo mundo me olha, meus pais, cara, minha avó, todo mundo. Como assim, livraria, meu filho? Abre outra coisa, abre um bar. Abre outra coisa. E eu sabia que era uma livraria. E que não era assim livraria bar, era uma livraria mesmo. O livro era o protagonista. A única pessoa que virou pra mim e falou assim, tem que fazer isso, foi a Maria Helena, minha noiva, minha companheira. Ela foi a única que virou pra mim e ela não é leitora. Ela virou pra mim e falou, tens que fazer isso. Então, acho que eu só consigo dar aula como eu dou aula para 137 alunos no curso, fora em escola, que são mais de 200. Eu só consigo fazer isso com a rede de apoio que eu tenho. E essa rede de apoio, claro, ela começa na rede de apoio afetiva, meus pais, a Madalena, minha companheira, meus amigos, mas eu tenho uma equipe, cara, que é monumental. A equipe que eu tenho é orgulho da minha vida. E é jovem, né? Assim, eu sou o mais jovem deles. Botando-se mais de 35, 32 e tal. Mas a equipe da Travessia e a equipe do Pedro Gama Redação, cara, eu acho que é a equipe dos meus sonhos. Porque não é só uma equipe altamente preparada, não é só uma equipe que se dedica demais ao que eles fazem. É uma equipe absolutamente sensível. Sensibilidade. E que parecem muito felizes, né? A gente chega lá e eles parecem... Todo mundo tá sorrindo. Porque é o sonho da vida daquelas pessoas também. Eu acho que só pode ser viver aquele que entende a relação com o livro. Só pode ser viver aquele que consegue perceber o momento da sua vida que os caminhos eles se bifurcaram, trifurcaram depois de um livro que mudou tudo. E a minha equipe de apoio, ela é essa equipe. Sem querer ser estraga-prazeres, mas é um mercado que está complicado, né? A gente tem visto aí vários grandes grupos dessa área fechando as portas, entrando em recuperação judicial, pedindo falência e etc. Sim. Isso não te assusta como empreendedor? Muito. Eu amo. Outros dias. Nem rolou. E eu sou muito sincero, sou muito transparente. Se você me perguntar em relação a isso, eu vou te falar que me assusta muito. Mas me assusta muito perceber, talvez, que seja uma comparação numa régua um pouco desproporcional para mim. Por exemplo, esses grandes grupos, eles têm um formato de negócio que é muito diferente do meu formato de negócio. E eu acho que é isso que me deixa dormir à noite. Se não fosse isso, eu não dormiria de noite. Não teria noites muito mal dormidas. Porque a minha grande preocupação, ela nunca é só em relação a mim, mas ela é em relação às pessoas que dependem diretamente desse emprego. E que se dedicaram, colocaram energia e suor para que aquilo acontecesse. Então, quando me perguntam se eu tenho esse medo, eu tenho com certeza. Mas esse medo ele diminui quando eu penso na dedicação e no serviço que a gente oferece. Que não é o mesmo serviço de uma grande corporação. Que, na verdade, é um serviço que se opõe às grandes corporações. Você entra na Travessia e logo de cara vai ter o Lamparina Acesa, que é a nossa categoria que ilumina o pensamento, ilumina a escuridão. É a categoria de pensamento contemporâneo. E a primeira categoria que você vai encontrar no Lamparina Acesa é a zona livre de algoritmos. Porque se eu sei que, por exemplo, as corporações digitais, os e-commerce, eles fazem assim, eles não ganham dinheiro com livro. Eles não ganham dinheiro com livro, eles ganham dinheiro com outras coisas. Ganham dinheiro com os teus dados, eles ganham dinheiro se transformando em um usuário daquela plataforma. Quem ganha dinheiro com livro é a livraria.
E assim, ganha com uma margem bem apertada. Se a gente for falar, sempre me perguntam assim, tem desconto? Cara, pede pra editora. Dá desconto, porque a editora me anda com preço já. O livro ele chega na livraria com o preço a ser cobrado. Então a gente tem o preço é como uma tabela, né? É um preço tabelado. Então você tem, por exemplo, no Brasil, Aí falam que a gente tem isenção de impostos. A gente tem em relação à venda do livro, ajuda no papel, por exemplo. A gente não tem os custos envolvidos para manter uma livraria aberta, que são muito altos. E quando você pega a margem do livro, realmente é um negócio que você tem que ter muito cuidado em como você vai trabalhar esse tipo de coisa. Mas os e-commerces, eles não lucram com a venda do livro, eles lucram com outro formato de mercado, lucram com os seus dados principalmente. E a grande questão do Lamparina Acesa lá nós temos um lugar, uma categoria que nós chamamos de zona livre de algoritmos. O que não chegaria para você se o teu pensamento, se a tua vontade, se a tua vida só fosse direcionada pelos algoritmos? Eu acho que a Travessia, ela é uma zona livre de algoritmos. A ideia é que ela seja isso. Nas categorias, é que ela te ofereça não aquilo que você sabe que você vai gostar, mas aquilo que você nunca pensou que você ia gostar. Ouviu isso, Siri? Você ouviu isso, querida? Eu tenho que comprar o livro e não é você que... sabe? Acho que a ideia é essa. E aí, por exemplo, eu não nego o papel da internet de maneira alguma em fazer essa mediação cultural. Gente, a internet é muito importante. Ela é muito importante. Principalmente quando a gente fala de democratizar o acesso à informação. Ela é muito importante. O livro no Brasil, ele ainda é um objeto de luxo. E sempre me perguntam o seguinte, por que livro é tão caro no Brasil? Cara, eu acho que não é só o fato do livro ser caro. Eu acho que também tem uma questão de prioridades aí, porque às vezes você acha R$59,90 num livro caro, mas não acha num sapato, não acha numa blusa, não acha num jantar, que você sei lá, nem jantar dá nisso, né? Não acha num lanche de uma... Já ia falar de um fast food. Num lanche de um fast food você não acha isso tão caro, porque no livro é caro. É uma questão, esse é o ponto 1. O ponto 2 é que nós vivemos num país de desigualdades abissais, em que é claro que o livro vai ser um objeto de luxo se o salário mínimo é menos de R$1.400. Isso é um absurdo. É claro que vai ser um luxo você comprar um livro de R$59,90 se o teu orçamento familiar ele é R$1.320. Então não é só, quando a gente fala de abrir livraria de rua, não é só a livraria de rua como uma proposta de negócio. É a livraria de rua como um projeto político de cidade e sociedade. E esse é o ponto mais importante. E aí a gente olha, por exemplo, eu falo isso porque a gente atende muitas pessoas que fazem parte da elite da cidade, mas o que eu tenho percebido nesse um mês de travessia é a quantidade de pessoas que não fazem parte dessa elite, que não valoram o livro, que você não tem noção. Tem uma senhorinha que ela já foi 3 vezes na travessia. 3 vezes. Ela foi na primeira semana para ver o preço do livro. Aí ela falou assim pra mim, ela me chamou de professor, semana que vem eu vou receber a minha pensão. Aí eu volto aqui para comprar um livro pra minha neta. E aí eu falei, mas a senhora sabe qual o livro que a senhora quer? E ela falou, eu sei, tá aqui o nome. É um livro que tá hypado agora, é um livro super bem cotado, é um best-seller, então ele tem um ticket um pouco mais alto. A gente tá falando perto de R$100. É, R$79,90, tá. R$79,90. É, R$79,90. E aí, cara, eu não sei quanto é a pensão dela, mas visivelmente dava pra perceber que a pensão dela não era. Ela não podia fazer essas estripulias. Ela chegou lá com um dinheirinho contado, e ela falou assim pra mim, professor, fico tão feliz que a minha neta gosta de ler. Tudo arrepiado, gente. Como é que eu me emociono com isso? E tem mais uma historinha que eu te falar agora, pra gente finalizar essa parte, de projeto político da livraria e tal. Chegou outro dia um menino lá, que ele falou assim, queria muito conhecer vocês, mas é que eu moro em Barcarena, e eu tenho que pegar meu barco pra voltar, mas eu queria muito comprar um livro pra, apoiar a livraria. Ele falou desse jeito. E aí eu falei pra ele, que maravilha, que privilégio e tal. Aí eu falei, qual que é o seu limite pra comprar um livro hoje? Ele falou assim, é R$25. Tem livro de R$25? E as grandes livrarias você não vai encontrar livro de R$25, mas na Travessia tem. E a gente fez questão disso. Livros de bolso, de edições econômicas, para atender esse público. E eu falei, não só tenho, como eu tenho Romeu e Julieta, Dom Casmurro, Memórias Fantasmas de Brás Cubas, tenho Banquete de Platão. Mostrei uma coleção inteira pra ele, que era R$19,90. Boa. E aí eu falei, você pode escolher qual você quiser aqui, escolha seu livro, ainda só pro seu lanche no barco no outro país. É legal isso da pessoa comprar o livro na livraria com essa ideia de que eu vou comprar aqui pra
Porque eu não quero que esse lugar morra. Isso é importante, né? Eu queria te falar, assim, é inevitável eu lembrar quando a gente te ouve, porque há poucas semanas a gente teve o Jean, né? O Jean do Gueto Hub, que é uma experiência incrível, gente. que o Gueto, que é um espaço cultural no Jurunas, né? Num lugar periférico, muito distante de, por exemplo, onde está a Travessia, né? E que trabalha com outro público. Lá eles não vendem livros, eles começaram com o sebo, né? Eles estão ali na Quintino, ali, né, no canal. Mas eu queria saber também a tua relação, por exemplo, com os sebos. Porque, obviamente, não é todo mundo, mesmo com 25, né? Sim. Ou talvez o título que você quer não esteja lá com o ticket de 25. E aí, o que tu imagina também dos sebos? Os sebos são importantes? Porque aquele livro que está comigo, que eu comprei, sei lá, na Fox, em algum momento ele vai parar no sebo. Sim. Né? Porque eu vou me mudar, porque eu acho que não cabe mais, né, na minha vida. Me fala o que tu achas também dessa galera que aposta e que cultiva os sebos. Adeus, muito suspeito pra falar. Porque tudo que tá envolvido na cultura do livro, eu sou apaixonado. Biblioteca comunitária, eu sou apaixonado. E sebo, pra mim, é a figura basilar da democratização da leitura. E aliás, o Antônio Cândido tem um texto que ele fala que a literatura é um direito. E é um direito, não porque, sei lá, é o direito do lazer, não tem nada a ver com isso. É o direito porque todos temos direito a pensar formas alternativas de existência. O trabalho que o Jean faz é um trabalho imprescindível. Imprescindível. Eu digo isso porque quando ele começou eu fiquei encantado com o trabalho dele, eu fui lá no Gueto, né? E aí eu tava me mudando e eu tinha que organizar os livros lá de casa. E, cara, assim, livreiro, sabe como é casa de livreiro, né? Marilena, um dia eu cheguei em casa e falou assim: Pedro, ou é livro ou é a gente, não dá mais. Ou é um ou é outro. Se o gato aqui de casa for pra trás de uma estante dessa, eu não acho mais o gato vai sumir, morrer atrás. Aí eu separei lá acho que eu separei uns 400 livros, eu acho que eu queria doar. E aí eu coloquei tudo no carro e fui lá pro Gueto conhecer o trabalho do Jean, falar com ele e tal. Isso foi em 2021 ainda. Tava rolando a pandemia, me lembro. E aí, quando eu cheguei a conhecer o pai do Jean. Sim. O pai do Jean, que foi quem construiu aquela casa. Nossa, aquilo ali é maravilhoso, né? E aí, quando eu cheguei pro Jean, e o Jean viu aqueles livros empilhados assim no sofá dele, eu falei: Jean, é o seguinte, eu não trouxe nenhum livro rasgado, nenhum livro riscado. Todos aqui são livros muito preciosos pra mim. Aqui tá a primeira Clarice Lispector que eu li. Aqui tá o primeiro Machado que eu li. Aqui tá o primeiro Harry Potter que eu li. Aqui... E eu falei pra ele o seguinte, o que é essencial pra mim eu sinto que quando eu giro o livro, eu giro o mundo. Então, o sebo, a gente queria montar um sebo na Travessia no começo, um sebo interno, assim, da Travessia. Só que, cara, a gente tem tantos sebos que fazem um trabalho maravilhoso em Belém. Não só o Gueto, a gente tem o Relicário, por exemplo. O Relicário é onde você vai encontrar os autores paraenses que não são mais publicados. Você vai encontrar Aida de Moraes, você vai encontrar Jacques Flores, você vai encontrar as edições do Dalcídio que não chegaram a sair, agora que a Parágrafo está encerrando as atividades dela. Então, assim, o sebo pra mim, e eu digo sempre o seguinte, quanto mais você lê, sabe? Não acho que o sebo anula a livraria, não acho que a livraria anula o sebo. Eu acho que eu sou muito favorável ao mercado editorial, da maneira como ele foi pensado pelas demandas da sociedade. Então são configurações de negócios diferentes que não se anulam, mas se complementam de um jeito maravilhoso. Que nem, eu digo mesmo em relação às livrarias independentes de Belém. A gente tem a IFA, que faz um trabalho maravilhoso com seu Juarez. A gente tem o seu lado leitor, com o Wagner à frente, que foi meu livreiro durante anos, sabe? E eu digo sempre, ninguém ganha quando uma livraria fecha as portas. Ninguém ganha. Não ganha nenhuma livraria, não ganha em concorrência, pelo contrário, a gente perde. Porque quanto mais livrarias de rua a gente tiver, mais leitores a gente vai ter. Porque a leitura, e isso é muito importante, a mediação literária, ela não acontece só em casa, nem só na escola. E ela muito menos acontece no e-commerce. A mediação literária, ela acontece dentro da livraria. Porque tu sempre sublinha livraria de rua. É uma configuração diferente. É diferente das do shopping? Muito diferente. Porque pensa, a livraria de shopping é aquela, tô aqui passeando, vou na livraria. A livraria de rua, não. Você saiu da sua casa, você enfrentou aquela chuva que torrencial de Belém, o mundo acabando, você enfrentou todos esses obstáculos para chegar lá. E quando você chega lá, o mínimo que eu posso fazer é te surpreender. Aí você estava falando desse percurso que a pessoa faz quando entra. Tem o Lamparina. Isso, a livraria toda é uma espécie de travessia. Aí depois vem o quê? Porque assim, quando eu pensei em a livraria,
eu tinha já na cabeça as 19 categorias de sensibilidade que eu digo, né? Então, cada categoria da travessia ela tem uma razão de ser. Só que o que eu não tinha pensado ainda, essencialmente, era como é que a gente ia organizar. Então, aí entrou minha equipe, entrou o Rafael Lute, que é o nosso coordenador de curadoria, junto comigo. Cara, assim, a travessia só existe por 2 pessoas. Isso é importante falar. Rafael Lute, que é o agente de travessia, e a Maria Carolina Borim, que é uma consultora comercial lá de São Paulo, que tá à frente da editora Fósforo hoje em dia, que fez todas as pontes comerciais para a travessia acontecer. E quando a gente desenhou a loja, eu lembro como se fosse ontem, a gente pegou uns post-its, assim, sabe? As estantes estavam prontas e a gente começou a anotar o que vai entrar onde, o que vai entrar onde. Aqui vai entrar isso, aqui vai entrar aquilo e tal. E aí eu me lembro, como se fosse ontem, o seguinte, que a gente foi fazendo muito naturalmente o seguinte caminho. Vamos colocar infantil no porão. Lá no porão a gente tem mais espaço para as crianças, lá no porão a gente tem espaço para uma criança sentar e ler o livro, para um pai ou uma mãe sentar para ler para a criança. E lá vai ser um espaço para eventos, contação de histórias. Então vamos fazer com que aconteça tipo essa travessia. E foi acontecendo de maneira muito natural que no meio do caminho fossem aparecendo as paradas da travessia. Então quando você entra na travessia, você dá de cara com lamparina acesa, que é aquela sessão que eu falei ainda há pouco, que é a sessão de pensamento contemporâneo, história, antropologia, política. E você vai, quando você continua o seu caminho, do lado direito você vai encontrar a farmácia literária. Para cada dor, literalmente uma história. Então, um livro sobre luto, amadurecimento, para curar os partidos, para curar a ressaca literária. E quando você atravessa, você faz a travessia, olha aí, você atravessa, você dá de cara com uma estante que tem uma sessão chamada Para Ler em Voz Alta, que é uma sessão de poesia. Porque para mim, poesia é sempre para ler em voz alta. Para você ou para alguém. Você vai do lado da poesia, tem o Vou Te Contar. E Vou Te Contar foi uma ideia do Lute, né? Vou te contar, tipo assim, sabe? Que são histórias curtas, novelas, contos. E você vai dar de cara com o Sul é Meu Norte. O Sul é Meu Norte é um xodó meu. Xodó meu, pessoal mesmo. Porque o Sul é Meu Norte é uma proposta, de novo, política. De colocar a América Latina como um fator norteador. Então aquela sessão é uma sessão de literatura latino-americana contemporânea. E quando você vai para o outro salão, você vai encontrar no outro salão ainda o Pindorama, que era como os índios chamavam o Brasil antes dos colonizadores chegarem, e esse Pindorama porque era o paraíso. E é o paraíso da literatura brasileira. Me perguntaram outro dia assim, se a gente tem espaço para paraense lá. Claro. O Pindorama, Pará não faz parte do Brasil? A Amazônia não é Brasil? A gente tem esse pedaço lá. Porque eu sentia muito o seguinte, quando eu via, por exemplo, nas outras livrarias, essa distinção de literatura paraense, me dava uma impressão de um certo regionalismo que favorecia uma segregação. Eu via, tipo assim, as pessoas entrando na livraria, o primeiro lugar que ela desviava era do paraense. Não levava em consideração os autores maravilhosos que a gente tem. Adalcir de Jurandir, Adalcir da Camarão, Antônio Tavernar. E eu sou, principalmente, continuo ainda, um pesquisador de literatura e memória da Amazônia. E o que eu queria era facilitar esse acesso. Então, quando você coloca no Pindorama Monique Malcher, tá a Monique Malcher ao lado de Fagundes Telles. E de Milton Atum, né? Tá lá, Atum, que é maravilhoso. Exato, tá ao lado da Clarice Lispector, tá ao lado do Guimarães Rosa. Então, assim, a impressão que me dá é que humaniza essa relação. E quando você vai descer no porão, você vai encontrar a nossa seção de ficção científica, distopias, romances, quadrinhos, mangás. E o infantil é o último por quê? Porque você vai da categoria mais adulta da livraria, que fala de pensamento contemporâneo, até aquela em que você faz as pazes com a sua infância. E eu digo isso porque eu comecei a ser um leitor de infantil quando abri livraria. E assim, quantos anos da minha vida eu perdi sem ler esses livros que a gente curou, gente, assim. E os livros infantil da Travessia, eles são livros todos voltados para construir autoestima em crianças. Então você vai encontrar lá livros que falam sobre crianças negras, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que estão no espectro autista, crianças que estão nesse momento de construir quem que elas são no mundo. Então, nossa, eu amo literatura infantil. Meu filho, infelizmente, já tem 24 anos, mas eu comprava pra ele, eu amo brinquedos, aqueles brinquedos educativos, sempre é o que mais me desperta, e literatura infantil eu adoro. Pedro, tá quase, né? Eu acho que tu já deves ter maquinado aí quais são as tuas indicações. Sim. Mas a gente tem aqui um quadro obrigatório, mas a gente sempre esquece, mas agora eu lembrei, vamos te perguntar, quem é que tá tricotando boas ideias, né? Em livrarias, na literatura, quem é que tu pode recomendar exemplos, casos que são legais nesse meio aí que tu vives, das palavras e dos livros? Em Belém, eu sempre vou destacar, sempre, o trabalho que o Juarez do IFAR faz.
A Livraria Ifá, ela tem um trabalho maravilhoso, principalmente voltado à literatura afro-brasileira e de religiões afro-brasileiras. De Belém, eu gosto muito do trabalho do Wagner, também do Sol do Leitor. Mas fora de Belém, pensando fora de Belém, eu adoro o que as meninas da Gato Sem Rabo fazem. Você sabe o que é Gato Sem Rabo? Não. É uma livraria do centro de São Paulo, que ela é uma livraria só de autoras. Então são só autoras mulheres cis e trans. Nossa, é incrível aquela livraria. Incrível, incrível. É um salão, assim, grande, em que elas têm. E os eventos acontecem no meio dos livros. E assim, lá você vai receber a Aline Bay, elas recebem, além da Aline Bay, recebem Mariana Salomão Carrara, autoras contemporâneas, principalmente. Além delas, eu adoro o trabalho que os meninos também, lá de São Paulo, da Livraria Simples fazem. Gente, a Livraria Simples, ela foi uma paixão pra mim. Era o meu lugar no mundo. Era a casa da avó dos livreiros. E ela faleceu e deixou a casa pra ele. E ele montou ali uma livraria. Ele saiu, ele trabalhava na cultura, saiu da cultura e montou essa livraria. E o que eu amo na livraria é o seguinte: você chega lá, é casa de vó. Tem café pronto e à vontade pra você. Você chega lá, tem cheiro de bolinho de fubá, sabe? Que ele faz. E ele dá pras pessoas, ele dá pros clientes dele. A configuração que ele fez de negócio ali, eu acho que faz parte de uma nova geração de empresários. Que é a geração que eu gosto de me sentir identificado. Eu não sou o empresário Faria Limer. Eu não sou o empresário que... Eu não sou... Outro dia no Twitter quiseram me cancelar, eu vou falar por que agora. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, né? No dia que abriu a travessia, aliás, na semana de abertura da travessia, no sábado, cara, era tanta gente na travessia que eu tive que ir pra porta pedir desculpa às pessoas porque não podíamos deixar entrar, já que é um piso de acapulco, o casarão, tem que ter cuidado com isso, tem um limite que o Corpo de Bombeiros estabelece pra gente. Fica desconfortável, né? Isso, e eu não consigo oferecer o que é mais importante pra mim, que é o atendimento, é a conversa, é o papo. Sim. E aí eu fui lá pra fora de falar isso, falar com as pessoas, pedir desculpas, com esse meu jeitinho super professoral e tal, né? E aí foi uma moça pro Twitter e falou assim: hoje o Pedro Gama perdeu muito dinheiro, porque se eu fosse ele, atendia até o último cliente da loja, não sei o que lá. E aí eu não respondi a ela diretamente, mas eu até abri meu Twitter, que ele era fechado, pra responder às pessoas de maneira geral. Eu falei, gente, as pessoas em Belém estão muito acostumadas ao empresário que desumaniza seus funcionários. Se eu fecho 8 horas, eu não fecho 8 horas. Eu fecho 8h40, 8h45, tem que arrumar, tem que fechar o caixa. E o meu funcionário que vai de ônibus pra casa, que mora em Jaderlândia? Como é que eles vão chegar em casa? E eu me comprometi com eles a um horário de trabalho. Não é só uma questão de pagar hora extra, é uma questão de compromisso com quem é teu companheiro, com quem tá ali com você todos os dias, sabe? Então, eu gosto de pensar nesse modelo de negócio como o da Gato Sem Rabo, como o do Ifá, como o do Sol do Leitor, como o da Livraria Simples, como uma nova geração de empresários que vem olhando pra maneira como eles querem construir um legado diferente. Eu não quero esse legado do workaholic, que todo mundo é culpado menos eu, não é o meu legado. Eu falo sempre o seguinte, que eu adoro mudar de ideia. E quem tá merecendo umas alfinetadas nessa área? Faz parte do quadro. Eu acho que tem pessoas que merecem uma alfinetada nessa área, não pelos empresários que são, mas pelas pessoas, em sua maioria desprezíveis, que são com personalidade. Agressores de mulheres que estão à frente de negócios, racistas que estão à frente de negócios e principalmente os conservadores que não sabem que estão conservando, que estão à frente de negócio agora em Belém. Eles merecem minha alfinetada, sem sombra de dúvida. Gente, danado. E agora os nossos livros. E agora faça aqui. Nossos livros, tá bom. Vai lá. Então eu nem trouxe livros, gente. Não, mas essa não é a ideia. A gente vai lá na travessia. Lógico, você vai indicar. Chegamos na farmácia. Faz de conta que chegamos na travessia, né? Subimos aquela escada lá, o quê? Tem 10 degrauzinhos ali. Isso. Subimos aquela escada e tu tens que dar agora, me conheces, inclusive no Twitter, conheces a Rita, vou dizer assim, o que eu vou indicar para essas duas aí? Eu vou indicar 2 livros. Eu falo sempre que na travessia a gente tem um cânone literário. Só que o nosso cânone não é do cânone. E agora, como é que a gente faz? A gente se benze sempre com 3 autoras que são as favoritas. Aline Bay, Mariana Salomão Carrara e Carola Saavedra. Beijo pra vocês, tá? E essas 3 autoras que a gente ama de paixão, elas falam sobre formas alternativas de fazer a própria língua. Então eu vou te indicar uma autora contemporânea e eu vou te indicar um autor que é um da minha vida, tá bom? A que eu te indico é a Aline Bay. A Aline Bay, ela escreve um livro maravilhoso chamado Pequena Coreografia do Adeus, porque o adeus pode ser coreografado. É o adeus do último olhar que você lembra, é o adeus do último toque que você lembra, é o adeus da última porta que tá fechada. E esse livro dela é um livro que não é prosa nem é poesia, é um livro completamente livre, em que a impressão que você tem é que tá sentindo as coisas na mesma velocidade do pensamento dela.
A Pequena Coreografia do Adeus talvez seja o dia pra você agora. Pronto, recebi aí bem, tô aqui, hein? Vou passar no caixa agora. Isso. Agora o da Rita. Pra você, Rita, eu indico um dos livros da minha vida. E assim, ele mudou a minha percepção de muita coisa. O nome do livro é O Gigante Enterrado. O autor é o Kazuo Ishiguro, o autor que ganhou o Nobel de Literatura em 2017. Esse livro conta a história, então, de um casal de idosos que moram na Inglaterra, na época das guerras arturianas. Então o mundo tá acabando, as guerras estão acontecendo, tem gente morrendo. E esse casal de idosos está passando por um processo de esquecimento. Tem uma névoa, sabe? Causando um esquecimento neles. Eles sabem que estão juntos, eles sabem que se amam, sabem que são casados, mas não lembram o que foi a vida deles. Até que um dia, a Beatrice, que é a idosa, ela lembra que eles tiveram um filho. Esse livro é a história de um casal de idosos saindo da aldeia em que eles moravam no meio de uma guerra para encontrar esse filho antes que eles esqueçam como é o rosto do filho. É uma metáfora do esquecimento e de conviver com alguém que está numa situação de demência. Esse é um livro que mudou a minha percepção das coisas. Ai, que lindo. Danado, né? Danado. Pedro, todos os livros, por exemplo, que tu recomendas, talvez tenha um exagero aí nessa pergunta, né? Mas vambora. Vai que tu me surpreende. Tu leste todos? Quantos livros tu estás lendo ao mesmo tempo? Assim, livros simultaneamente? Olha, como é que tu faz a tua seleção? Eu sou meio piriguete literária. Então eu leio de tudo. É uma amiga minha que fala isso. Eu sou meio piriguete literário, eu leio de tudo. Mas, por exemplo, eu desfiz alguns preconceitos na minha cabeça. Acho que esse é o ponto mais importante. Eu não leio todos os que eu te recomendo, isso deve ser evidente pelo tempo, né? Mas eu sempre sei o porquê de estar recomendando. Então, por exemplo, quando eu te recomendo um livro, eu sou sincero, eu falo assim, esse eu ainda não li, mas todo mundo que leu me disse isso e aquilo. E quando eu sinto que eu não tenho nada pra te indicar, eu chamo um livreiro meu. Porque se tem um ponto também que é importante a travessia. Cada livreiro tem uma personalidade completamente diferente e lê coisas completamente diferentes um do outro. Então eu sou um leitor, em sua maioria, de contemporâneo brasileiro e latino-americano. É o que eu gosto, é o que eu me sinto identificado, sabe? Se for em espanhol, então melhor ainda. E eu nem falo espanhol, mas eu adoro ver aquela língua escrita, sabe? E brasileira, porque eu dou aula de literatura brasileira até hoje. Então é a minha paixão mesmo brasileira. Mas, por exemplo, eu nunca indico nada sem pensar no porquê antes. Digamos assim, por exemplo, da Annie Ernaux, eu já li quase a obra inteira dela, faltam 2 livros. E dos 2 livros que falam da Annie Ernaux, eu decidi colocar os 2 para começar o ciclo dela. Porque eu queria ter a mesma experiência que os leitores. Eu queria ter a mesma surpresa. Eu queria ter, sabe, os olhos arregalados. Então, assim, eu posso te garantir que eu não tenha lido todos, que eu indico sempre, mas que eu sempre sei do porquê que eu estou indicando qualquer livro. E que nenhum livro na travessia entra sem passar pelo crivo. Então tem um crivo meu e do Rafael Lute, que é o gerente. Sempre vão perguntar lá se podem colocar livro à venda. A gente diz sempre assim, a gente tem muito carinho com os escritores que vão na travessia, independentes e tal, mas a gente não coloca nenhum livro sem ter lido. Então a gente tem que ler primeiro para avaliar se encaixa em alguma categoria nossa. Se não se encaixa, a gente pede desculpas e diz que quer apoiar de uma outra forma, sabe? Fazendo um lançamento ou algum evento pro livro daquele autor. Só que... E tem mais um fator. Eu, durante um tempo, fui muito relapso em relação àquilo que eu lia. Hoje em dia, eu mantenho meu caderninho de leituras. Então, eu escrevo autor, país, faço uma contagem anual de se eu li mais autoras, li mais autores, de onde que eu li mais, de onde eu li menos. E eu fiz uma média. Por ano, eu leio mais ou menos 45, 47 livros por ano, né? Meus livreiros leem muito mais que isso. O Rafael Lute, que é o gerente, ele lê 88 por ano. Ele tá fazendo essa média. A Brena, que é a nossa livreira, lê 65 por ano. É a média que ela fez. Então, assim, é um lugar de leitores. E vocês deixam uns bilhetinhos lá, né? Eu deixo. É a invenção minha, sempre. Eu sempre deixo um bilhete. Você vai rir muito. Teve outro Walter Ugumã, uma moça veio falar comigo, porque eu coloquei assim, tem um livro do Walter Ugumã que eu amo, chamado O Filho de Mil Homens. É um livro que fala sobre paternidade, fala de adoção. É um livro lindo, monumental. E aí, a impressão que eu tive quando eu li esse livro foi um meme. Sabe aquele meme do quem tá chorando? Você tá chorando. Então eu escrevi isso no livro. Gente, o livro acabou só por causa disso, do bilhete. Novas estratégias. Pedro, como é que a gente te acha ou acha a travessia no mundo virtual também, não só no real? Que maravilha. A travessia tá no Instagram como travessia.livraria. Eu cheguei a manter durante um tempo um canal no YouTube em que eu falava de livros, que era o Pedro pelos livros. Não tinha o Pedro pelo mundo, era o Pedro pelos livros. Mas hoje em dia tem as minhas redes sociais, eu falo o tempo inteiro sobre literatura, falo o tempo inteiro de livros, falo o tempo inteiro do que como eles atravessam as pessoas. E o meu Instagram é @PedroFCGama.
E Boa. é isso aí. E a livraria lá na Alcindo Castella. Na Alcindo Aqui Castella, pode fazer cara. um Posso fazer um merchan? Claro. Livraria Travessia, livraria com sensibilidade no coração da Amazônia. É isso aí. É na Alcindo Castella 1404, entre Magalhães Barata e José Malcher. Tá E bom? agora é a hora da gente fazer o nosso mexão. É isso, Quem né? nos veste é a Frida Store. E nós temos, não deixa de seguir o Armarinho nas redes sociais e assinar o nosso canal no YouTube para acompanhar papos deliciosos como esse de hoje. Adorei. Também adorei. Delícia. Pedro, super obrigada. Foi o máximo conhecer um pouquinho mais, né? Com toda essa energia, né? Que máxima essa profissão de livreiro, né? Então, acho que a gente tem que avaliar. E agora que fica perto da minha casa, eu me sinto uma Helena. Indo de travessa pelo Leblon. Chique, né? Pequena chique, né? Olha, beijo pra quem Tchau. acompanhou o nosso tricô de hoje. A gente se vê na próxima semana. Beijo Obrigado, grande. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.